IB pioneira em Blumenau, e vamos começar essa manhã mais uma semana nessa série Textos que Inspiram. Tem sido abençoadores, nosso pastor Jacques, que está voltando essa semana das férias, semana que vem ele já retoma. Pastor Josias fez também uma semana e pouco, e vamos ficar com os irmãos até sexta-feira então. Coloque seu espírito de oração, daqui a pouco a gente vai estar orando juntos aqui. Mas enquanto os irmãos estão chegando, a gente tem cantado um cântico. E eu queria cantar um cântico super, mega conhecido, mas um cântico que tem um pouco a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Só para você ter uma ideia, o título da nossa reflexão de hoje é O que Deus tem para você hoje? O que Deus tem para nós hoje? Tá? E realmente é um texto que fala muito comigo. O texto de Filipenses, que é um dos livros que eu mais amo na Bíblia. É um livro onde o apóstolo Paulo ele está preso, mas a carta é conhecida como a Carta da Alegria, porque em vários momentos ele fala, mesmo estando preso, ele fala para a gente se alegrar no Senhor. Ele fala assim, inclusive ele repete, ele fala assim, eu insisto mais uma vez, alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E nós vamos ler um trecho dessa carta e vamos buscar uma reflexão essa manhã. Hoje é dia 11 de janeiro, né? Segunda-feira, 11 de janeiro. Vamos ver quem que já está aqui com a gente. Tem bastante gente aqui. Eu só posso, pelo menos é o que eu consigo aqui, é saudar quem fala aqui no chat, né? Então, irmã Ana Regis, olá. Irmã Sônia, bom dia, uma semana abençoada a todos, amém, para todos nós. Irmã Marlene, bom dia, pastor, bom dia, irmã Marlene. A irmã Andréa Tibúrcio, bom dia. Ele está pedindo uma oração aqui. Então nós vamos já, no momento de intercessão, vamos já buscar aqui a pedido de oração da irmã. Irmã Áurea Pinotti, bom dia também. Bom dia, irmã Eliane. Bom dia, Dani. Irmã Tânia também está aqui. Tânia Regina, bom dia. O irmão Paulo Martins, bom dia também. Irmão Luiz Nascimento, bom dia. Eu quero cantar uma música muito conhecida com os irmãos, que é Grande é o Senhor. Mas tem um trecho dela que muita gente canta sem perceber o que está cantando, tá? Qual que é esse trecho? Quando fala assim, ó, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Se você pegar o Salmo, ele vai falar na cidade do nosso Deus, ponto. Seu santo monte, alegria de toda a terra. E aí, pensando, por que negócio é esse de seu santo monte, alegria de toda a terra? Esse monte aí que o texto está dizendo, que o salmista está dizendo, é o Monte Sião. O Monte Sião é onde está Jerusalém, lá em Israel, né? E em Jerusalém, quando o salmista escreve esse salmo, ele tá se referindo ao lugar onde está o tabernáculo, e depois vai ser construído o templo também. E dentro do templo, dentro do tabernáculo, era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que era o lugar onde Deus se manifestava. Naquela época, o Deus Emanuel, Deus conosco, era representado naquela aliança, naquela arca ali. Então aquele é o lugar da presença de Deus se manifestar no meio do povo dele. Então quando o salmista fala que no monte, no santo monte, a alegria de toda a terra, ele está falando que na presença de Deus está a alegria. E aí nós vamos falar um pouquinho por causa disso aí, dessa presença de Deus, essa alegria, tá bom? Vamos lá, quem foi que nós já demos o bom dia aqui? O irmão Almir já demos também bom dia, né? Vamos lá então.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Bom dia, irmãos. Então, aqueles que chegaram depois aqui, vamos ver quem chegou. Irmã Raquel, bom dia. Amados irmãos, ótima semana para todos, amém. A irmã Mônica Medeiros, bom dia. O irmão Ernesto está sempre com a gente também. Irmã Nani Schmidt. Nelson Martinelli Júnior, bom dia, meu querido irmão. Nelson é lá de Guarulhos. Querido nosso, esteve aqui em casa um dia desse, ele fez uma surpresa pra gente, ele com a Paulinha. Bom dia, irmão, está aqui com a gente. Irmãos, vamos começar a nossa reflexão.
textos que inspiram, Filipenses capítulo 3, versos 7 a 9 e depois 13 a 14. Mais uma vez eu indico que você leia o livro de Filipenses como um todo, é maravilhoso, mas assim, Filipenses capítulo 3, lê ele todo, são só 4 capítulos, vamos ler o livro todo, vai. Vamos lá então, Filipenses, a partir do verso 7 até o verso 9, diz assim, ó: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí pula um pouquinho para o verso 13. Paulo vai continuar, ele está falando desse conhecimento de Cristo, de crescer, ele está falando de amadurecimento em Jesus. E aí fala no verso 13 e verso 14: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, ele não chegou na maturidade ainda. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tremendo esse texto aqui, irmãos, e ele me inspira muito porque Paulo era um homem como nós, sujeito às mesmas falhas, mas era um homem que tinha uma sede por Deus e buscava Deus e tinha uma intimidade com Deus, e isso me inspira muito. Olhar para homens até nossos dias também que têm essa característica, é uma coisa que eu quero muito, ter intimidade com Deus. E eu fico... A reflexão de hoje que eu queria compartilhar com os irmãos. Tem uma frase que me fugiu agora, mas quando você pensa no passado, tipo relembrar é viver, uma coisa assim, né? Alguém vai até já escrever com certeza aqui, mas não é relembrar é viver, é uma coisa assim, tá? E como é bom a gente poder olhar para as coisas que nós vivemos no passado e a gente poder perceber até a mão de Deus, Deus operando, Deus falando com a gente, Deus atuando na nossa vida de forma milagrosa, Deus nos orientando. Quantas coisas eu e Karina vivemos já de pedir orientação do Senhor, esperar uma palavra dele e ele nos dá a vitória. E a gente já teve experiências também da gente não esperar a voz do Senhor e ir na nossa força, na nossa marra, e assim a gente quebrou a cara. Mas, irmãos, a verdade é que, infelizmente, alguns de nós cristãos, a gente tem tendência a parar no tempo, né? Não há problema em olhar para trás, não há problema em lembrar das coisas do passado. Aí, sabia que alguém ia falar? Recordar é viver. É isso aí, obrigado, irmã Raquel. Recordar é viver. Agora, irmãos, o grande problema é que alguns de nós realmente paramos no passado e eu vou explicar isso aqui. Coisas estão acontecendo ao nosso redor ainda nos nossos dias e a gente às vezes perde a percepção dessas coisas, tá? Desafios cristãos têm se levantado para a igreja a todo momento e muitos de nós não notamos essas coisas. Alguns de nós, irmãos, infelizmente não veem graça, por exemplo, nos nossos cultos. Alguns de nós não veem graça, não gostam das canções, porque as canções boas eram aquelas do passado. Alguns de nós não veem graça no ministério, porque no tempo que ela fazia aquela coisa no passado, que era legal. Algumas pessoas não se envolvem, não gostam de estar numa célula, porque ela viveu numa célula antigamente que foi muito boa, hoje não é a mesma coisa. As pessoas não olham para os desafios missionários que se levantam a cada dia. As demandas sociais, a nossa igreja, irmãos, por exemplo, tem cada projeto tremendo ali de social para
aquela coisa que a gente chama de missão integral da igreja, que é você entender na palavra que Jesus não veio só para salvar a alma da gente, mas nos dá dignidade por inteiro. E aí o projeto, o Instituto Vida, por exemplo, que vai ao alcance dessas pessoas, Ame Vida, tantos outros projetos que nós temos ali que nós apoiamos também, e que são bênção na vida de pessoas que precisam ser alcançadas também na área social e na dignidade da vida, tá? E sabe o que tem essas pessoas dizem, essas pessoas que se prendem no passado? Elas chegam a falar, muitas delas chegam a falar que a igreja é muito parada, é morta, os jovens de hoje já não são como da minha época. Eu já ouvi essas frases já. Uma vez um grupo de WhatsApp que eu fazia parte, alguém colocou lá. Um amigo, perdi o contato já, ele falou assim, porque na nossa época, era um grupo de um coro que a gente participou no passado, né? E ele falava assim, não, porque naquela época é que era legal, que a gente fazia bastante coisa e tal. E aí eu falei assim, gente, não, Deus tem muito mais coisa para se manifestar para a gente, para inspirar a gente, para usar a nossa vida, né? E aí ficou aquele silêncio ali no grupo, daqui a pouco, eu não lembro se foi ele mesmo que colocou, mas outra pessoa colocou, não, mas naquele tempo é que era legal. E aí, verdade seja dita, irmãos, o que acontece é que muitas vezes nós deixamos de ser levados, melhor dizendo, pela demanda do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente é adolescente, é jovem, a gente tem um tempo mais livre e vai até de madrugada e se envolve. Mas aí você faz faculdade, você casa, você tem filhos, e aí você não pode mais estar nos ensaios, nas coisas, nas atividades, até essas tantas e com tanto volume de tempo, né? E aí a gente começa a ter mais desafios na nossa vida social, familiar, o trabalho, cada vez vai aumentando a demanda, né? E daí nós não temos tempo mais para buscar a presença de Deus, pelo menos é a desculpa que a gente dá, eu estou falando por mim mesmo, eu já vivi isso também. A gente não tem mais tempo para estar servindo no ministério, a gente não participa de uma célula porque, poxa, eu tenho o dia todo de trabalho, ainda tem que ir para sair à noite, é tão cansativo. Pois é, né? Nós não participamos, irmãos, da vida da igreja. A gente vai ali no domingo, assiste o culto e tá tudo bem, tá bênção. Quando nós fomos chamados para sair da nossa zona de conforto, eclesia é isso, é você sair para fora, sair da sua zona de conforto para a missão que Deus tem para a gente. E daí, se a gente vive nessa vida assim, voltados para nós, o que resta? O nosso referencial eclesiástico, eclesia é de igreja, né? Nosso referencial eclesiástico é o quê? O nosso passado. Existe, irmãos, uma sequência na Bíblia de prioridades que a gente precisa observar e seguir. Qual que é essa prioridade? Primeiro é Deus. Quando a Bíblia fala buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está falando de buscar a vontade de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É a vontade de Deus. Depois você vai ver que a segunda prioridade é a sua família, a minha família. E às vezes a gente esquece um pouco disso, mas vamos para frente. Aí depois vem o trabalho. O pessoal fala assim, não, mas já não é o ministério? Não. Existem dois textos paralelos, Colossenses, se eu não me engano é Filipenses ou Efésios, eu posso depois trazer para os irmãos, mas que eles vão mostrar uma sequência de orientações que Paulo vai dando ali, e você vê claramente sua relação com Deus, sua relação com a sua família, e depois o seu trabalho, porque se você não estiver muito bem no trabalho, como é que você vai sustentar a sua família? Se a sua família estiver passando necessidade, como é que você vai ter um tempo de qualidade com Deus? Aí, por quarto lugar, é que você vai ver o ministério. E por último, as demais coisas, lazer, enfim. Irmãos, eu creio assim piamente, se você tiver essa sequência na sua vida, Deus, família, trabalho, igreja e as demais coisas muito bem colocadas no seu coração, e é muito legal a igreja, os irmãos começarem o dia buscando o Senhor, orientação, é muito bom isso.
para o nosso dia ser um dia na presença do Senhor, né? Eu tenho certeza que o restante da vida flui, sabe? Eu olho para tantas coisas, irmãos, que eu já vivi, desde aquela época lá do grupo que eu falei para vocês, tantas coisas que eu já vivi com o Senhor Jesus, e ainda existe dentro de mim uma ansiedade por mais do Senhor, querer mais do Senhor, buscar a presença dEle, conhecê-lo mais, que eu não consigo, irmão, ver justificativa para aquilo que o meu amigo colocou lá, sabe? Eu não consigo ver porque Deus tem muito mais para a gente. Daí você vê o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele está preso, fala sobre a gente ter alegria o tempo todo, e em vez de ele estar murmurando, né? Imagina, ele está preso, e aí não, em vez de ele murmurar, ele fala, alegrem-se no Senhor. E ele diz, considero tudo o que vivi, toda a minha bagagem, meus diplomas, meu conhecimento, minha vivência como esterco. Olha que forte que nós lemos agora, né? Por quê? Para quê? Para conhecer mais a Cristo Jesus. Paulo, irmãos, está falando aqui do passado, ele não está jogando fora o passado dele, tá? Ele está falando especialmente da bagagem dele como fariseu, que ele tinha sido. Ele era, mas enfim, ele já tinha se convertido, mas estava falando também já da bagagem dele como apóstolo. E ele não está jogando tudo que ele viveu fora, pelo contrário, ele valoriza, mas ele fala assim, só que se eu me prender nessas coisas aqui, eu vou deixar de viver aquilo que Deus tem para mim para frente. Então eu quero mais de Jesus, eu quero conhecer mais a Jesus. E isso me traz esse pensamento, irmãos, essa manhã, que Deus tem tanto mais para se revelar, para nos lapidar, para nos usar na obra dele, e deixamos de experimentar coisas novas que ele tem para a gente. Sabe assim, nós preferimos ficar no passado, que foi bacana, foi, mas quanto mais, irmãos, Deus tem para a gente. E aí, olha só o que fala Provérbios de Salomão, né? 4:25. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. E aí no outro livro de Salomão também, Eclesiastes, capítulo 7:10. Olha que interessante. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. E aí eu separei uma frase aqui que o pessoal me mostrou aqui em casa, interessante, que fala assim, ó, não há futuro para quem vive no passado. Olha que coisa pesada, quando a gente se prende no passado, né? Não há futuro para quem vive no passado. Irmãos, nós quando olhamos para o passado apenas, nós temos a tendência a endurecer nosso coração. A gente tem tendência a ficar insensível para as coisas que Deus tem feito. Tem uma... Eu uma vez estava numa... Não vou dizer o local, mas eu estava numa igreja, e aí eu vi uma irmã que estava triste. Uma senhora muito querida, muito amada. E eu cheguei com ela e falei assim, irmã, aconteceu alguma coisa? Estou vendo que a irmã está triste. Isso era o final de um culto. E aí ela falou para mim assim, ai, Cleverson, eu estou triste com a minha igreja. Eu falei assim, o que aconteceu, irmã? Eu falei, é porque está crescendo muito, eu não conheço mais ninguém. Aí eu estou triste aqui por causa disso, estava olhando para o pessoal aqui, eu não conheço mais quase ninguém. Eu falei, mas irmã, a irmã tinha que se alegrar com isso, porque a igreja está ficando cheia com pessoas novas, de gente que está se convertendo. A igreja está vivendo um momento muito interessante de pessoas se convertendo, pessoas que eram duras de coração e que estavam entregando a vida a Jesus. Ela virou para mim, pensou um pouco e falou assim, mas não é mais a minha igreja. Irmãos, a gente olhar somente para o que nós vivemos no passado nos dá essa insensibilidade de percebermos aquilo que Deus está fazendo, coisas extraordinárias que estão acontecendo ao nosso redor, e a gente se prende naquilo que a gente viveu, aquilo que a gente acha que era o bom,
e que devia viver aquilo ali o resto da vida e tanto mais, irmãos. Eu não sei você, mas a minha oração diante do Senhor tem sido para que o Senhor mande um avivamento para o nosso país. Só que eu não quero, irmãos, ver esse avivamento acontecendo e eu estar fora dele. Eu sei que Deus ainda tem muito mais. Como eu falei, existe como que um vazio dentro de mim que eu sei que eu quero mais de Jesus, eu quero conhecê-lo mais, eu quero ter mais intimidade com ele. E eu quero, irmãos, estar dentro desse avivamento. Eu quero conhecer muito mais do Senhor Jesus nesse avivamento. Eu quero ser útil, mais útil na missão de Deus de resgatar pessoas para o seu reino. Eu quero poder ajudar outras pessoas a conhecer o Senhor. Eu quero essa manhã, irmãos, incentivar você que está nessa live, que vai assistir depois, a buscar o Senhor mais, sabe? Na palavra, em intimidade com Deus, em oração, se envolver de cabeça no ministério, participar de uma célula, se envolver nos projetos missionários de nossa igreja, na sua igreja, se você não é membro da PIB Pioneira de Blumenau. Você vai ver, irmãos, ainda temos infinitamente mais coisas a vivermos ao lado do Senhor Jesus. Infinitamente. E o passado, eu creio que vai virar fichinha. Fichinha. Não desvalorizando, mas diante daquilo que o Senhor ainda tem para se revelar para a gente. Então, irmãos, eu quero incentivar você essa manhã a isso. Amém? Vamos ver aqui os pedidos de oração. Nós temos pedido desde o iniciozinho aqui da live. Eu não vou conseguir citar na oração, irmãos, todos que eu vou ler, mas eu já vou ler como forma de oração diante do Senhor, tá? A irmã Andréia, peço oração por minha cunhada, Maria de Fátima. Descobriu um câncer já com metástase em fígado e pulmão. Peço que orem pelo alívio das dores e por salvação. Vamos orar assim, então, pela Maria de Fátima, cunhada da Andréia Tibúrcio, tá, gente? Vamos orar. Olha aqui, ó. Irmão Amarildo e família agradecem. Que legal, gente. Irmão Amarildo, nós temos orado, passamos a semana toda orando pelo irmão Amarildo. Estava com Covid, né? Já está se recuperando. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Ótima semana para todos. Ok. Vamos ver se tem coisa nova agora aqui. Pastor, irmãos, meu pai Ernesto tem 94 anos. Nós oramos ontem, viu, irmã Marli? Nós oramos ontem no culto. A irmã pediu oração semana passada e nós oramos no culto ontem, de manhã lá na igreja, pelo seu pai. Olha aí, meu pai tem 94 anos e não perde nenhuma live. Que legal, que legal. Ele não tem mais agilidade nos dedos para escrever, então ele manda um coração como forma de dar bom dia a todos. Obrigado, irmão Ernesto. Que bom estar na presença do irmão aqui também. Vamos lá. Louva a Deus por este alimento espiritual, bem mastigadinho já no início do dia. Que glória. Bênção. Irmão Amarildo e família agradece, então já falei ainda agora. Eu acho que é isso. Louvado seja nosso Deus, irmã Raquel, é verdade. Vamos orar então, queridos. Estamos chegando no nosso tempo já e eu não queria passar realmente. Vamos orar? Senhor Deus, te louvo, te agradeço pelo teu tão grande amor, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nossas vidas nessa manhã. Obrigado porque podemos estar no início de mais uma semana desafiadora para tantos de nós, de lutas, Pai, de trabalho árduo. E eu quero pedir, Senhor Deus, que essa semana seja uma semana muito abençoada para cada uma das pessoas que estão aqui na live, que vão assistir depois, mas para a tua igreja como um todo, Pai, não só aqui em Blumenau, a tua igreja espalhada pelo país, Pai, espalhada pelo mundo todo, que seja um dia abençoado, uma semana abençoada na tua presença, que possamos, Senhor Deus, ter sede do Senhor. Espírito Santo, eu oro ao Senhor que o Senhor instigue em nós, que o Senhor nos incomode a querermos mais do Senhor,
a buscarmos mais a Tua face, a buscarmos mais, Senhor Deus, na Tua palavra, te conhecer, Pai, na Tua intimidade, saber aquilo que bate no Teu coração. Eu fico imaginando, Pai, o apóstolo João ali, quando ele se reclina no Teu peito, talvez ele pôde ouvir a batida do Teu coração, Pai. Eu te queria poder ter essa sintonia com o Senhor, saber aquilo que o Senhor vê, aquilo que o Senhor sente, aquilo que o Senhor vê da demanda da nossa sociedade, que o Senhor vê na área espiritual da nossa sociedade, onde nós precisamos abranger, Senhor Deus. A gente vê aqui nos parques, Senhor Deus, tantos jovens, Senhor Deus, usando drogas, fumando e vivendo uma vida, Senhor Deus, totalmente fora dos teus caminhos. Quanta coisa precisa ser feita na nossa cidade. E eu, particularmente, me sinto amarrado, Senhor Deus. Eu não sei, mas eu queria uma estratégia do Senhor, um mover do Senhor na nossa cidade. Eu tenho orado para o Senhor, Pai, manda um avivamento, Pai, nessa terra, no nosso país. Eu te peço por Blumenau, que haja um despertamento espiritual da Tua igreja no nosso país, Pai. Que a gente queira mais do Senhor, queira mais te buscar, queira mais, Senhor Deus, ter intimidade contigo e viver, Pai, coisas tremendas hoje, Pai. Não pensar apenas no passado, mas saber que, olhando para o passado, que tanto mais o Senhor tem no futuro para a gente. E que a gente possa buscar isso do Senhor, Pai. Ter essas experiências e poder ser bênção na vida de tantas pessoas ao nosso redor. Senhor Deus, abençoa, Pai, pedidos de orações que fizemos aqui. Abençoa, Senhor Deus, a volta do nosso pastor essa semana. Abençoa a Tua igreja como um todo. Que seja um dia realmente cheio da Tua graça, da Tua manifestação, do Teu poder nas nossas vidas. É o que eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Que o Senhor abençoe a tua vida ricamente nesse dia e nos vemos amanhã, se assim o Senhor permitir. Fica na paz.